Olá, eu sou Gustavo Rosa Maciel, sou ginecologista, especializado em reprodução humana e ginecologia endócrina, e hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da inter-relação entre síndrome dos ovários policísticos e a obesidade. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição bastante comum e ela é caracterizada por um desequilíbrio hormonal e também por uma incapacidade que a mulher tem de ovular mensalmente, como a maioria das mulheres normais. Essa síndrome ela é caracterizada por esses dois grandes aspectos, mas ela se associa muito frequentemente com uma série de alterações metabólicas que a gente chama. Ou seja, algumas pacientes têm um risco aumentado para ter diabetes, algumas pacientes têm o que a gente chama de resistência insulínica, outras pacientes têm um grau de obesidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da obesidade e da síndrome dos ovários policísticos, que a gente normalmente chama de SOP. A obesidade nós classificamos quando o índice de massa corpórea ele é acima de 30. Então, a partir do momento em que a pessoa ela é obesa, isso afeta a síndrome dos ovários policísticos. Tem algumas coisas bastante interessantes. Por exemplo, as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos têm algumas alterações que as fazem ter uma maior facilidade para ganhar peso e ter uma dificuldade para perder peso. Então, boa parte das mulheres, elas têm esse problema que a gente chama de um problema metabólico. Para vocês terem uma ideia, cerca de 60% das mulheres podem apresentar obesidade, sendo que na população geral, por exemplo, na população brasileira, isso gira em torno de 15%. Então, esse problema, muitas e muitas vezes, ele pode afetar todos os aspectos dessa síndrome. Por exemplo, as mulheres obesas com síndrome dos ovários policísticos têm uma tendência de ter mais irregularidade menstrual do que as não obesas. Então, dessa maneira, um dos achados da síndrome dos ovários policísticos é exatamente a menstruação não vir mensalmente. Naquelas pacientes que têm obesidade, acontece que essas alterações são cada vez piores, ou seja, é muito comum nós encontrarmos pacientes obesas com SOP que não menstruam durante 6 meses, eventualmente até 1 ano. Outro aspecto interessante também é com relação à questão do desequilíbrio hormonal. A gente sabe que as pacientes obesas com SOP têm maiores quantidades de hormônios masculinos e, por isso, têm um perfil hormonal pior do que quando comparada com aquelas que não têm obesidade. As pacientes também têm algumas dificuldades relacionadas à questão da infertilidade. Nós sabemos que a infertilidade ela afeta cerca de 70% das pacientes com SOP. Ou seja, na verdade não é que elas são inférteis, mas cerca de 70% das mulheres que têm essa síndrome experimentam alguma dificuldade para engravidar naturalmente. E por isso, muitas e muitas vezes, nós temos que tratá-las. A obesidade piora também o aspecto reprodutivo dessas pacientes. Nós sabemos que a cada ponto do índice de massa corpórea que passa 30, a paciente perde cerca de 4% da sua fertilidade natural. Então, desse modo, é importante a gente ressaltar que quanto mais obesa a paciente, maiores são as probabilidades dela ter dificuldade para engravidar. Nós médicos sabemos que o tratamento da obesidade nas pacientes com SOP, ele é uma prioridade. E como deve ser feito esse tratamento? O primeiro passo para um tratamento ideal é a mudança de estilo de vida. Nós sabemos que exercícios físicos por cerca de 150 minutos por semana, eles já melhoram o perfil da ovulação das pacientes que têm essa doença. Outra coisa também que nós sabemos que a ingestão de menos carboidratos é importante também para o perfil hormonal e também para o perfil de fertilidade nessas mulheres. Nós recomendamos uma série de alterações no estilo de vida. Então, por exemplo, habitualmente a gente traça uma meta para essas pacientes, para elas
mudarem o estilo de vida para um estilo mais saudável. Então, normalmente a gente especifica o que elas devem fazer, coloca alguns números, coloca um tempo e, além do mais, a gente tem que normalmente prescrever alguma coisa que seja atingível, né? Nós sabemos muito bem da dificuldade e dos problemas que eventualmente as pessoas enfrentam quando estão lutando contra a balança. O médico, ele sabe orientar você para como traçar um plano de mudança de estilo de vida. A outra possibilidade é utilizarmos algumas medicações que são específicas para o tratamento da obesidade. Então, existem uma série de medicações que podem ser utilizadas para esse fim e, além disso, à medida que a pessoa muda o estilo de vida, faz algumas alterações com relação à questão de uso de medicação, há uma tendência natural de haver uma perda de peso. Nós sabemos que se a mulher perde cerca de 5% do seu peso corporal, isso também já influencia positivamente na fertilidade e nos outros aspectos da síndrome também. Por fim, é importante lembrar que não só na questão da fertilidade em si, mas também durante a gravidez. Então nós sabemos que a obesidade naquelas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos pioram também as possibilidades de perda do bebê no início da gravidez e pioram também a possibilidade delas terem diabetes gestacional e também alterações da pressão durante o pré-natal. Enfim, nós temos que saber que a síndrome dos ovários policísticos, ela pode eventualmente prejudicar a sua fertilidade e a obesidade pode piorar esse aspecto. Portanto, se você tem a síndrome dos ovários policísticos e tem esse problema de peso, de obesidade, é muito importante que você se prepare para esse momento de fertilidade. Ou seja, é importante fazer algumas mudanças no seu estilo de vida, eventualmente fazer o uso de algumas medicações para que você consiga engravidar da maneira mais tranquila possível. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe e também seguir-nos nas redes sociais. Até o próximo vídeo.